Bom dia, Bom tudo dia. bem? É possível comprar algo de Deus? Mas assim, Já comecei direto assim. É possível comprar algo de Deus? não. Não é possível, né? Só que muitas vezes a gente tenta fazer isso. Como? Vou fazer uma promessa, vou fazer uma penitência. Fazer um Senhor, jejumzão. eu te prometo que farei tal coisa, né? E se não deu certo, você aumenta o salário, né? Aí você fala, não, eu vou fazer isso, mais isso, mais isso. Olha só, agora que eu pensei, o povo faz até fiado, né? O povo compra fiado de Deus, tenta comprar fiado, né? Se eu ganhar algo que o senhor tem pra me dar, eu vou lá pra não sei onde, a pé ou de joelhos. Deixa eu te falar, eu sei que isso faz parte de uma tradição e que existe muita influência humana no meio disso, mas você precisa entender a gravidade do que é essa proposta. Quando você coloca Deus nessa posição, você está colocando ele na posição de devedor. Eu fiz algo, cumpri determinada coisa, agora eu sou digno do meu salário. O que você está querendo dizer é que você comprou isso de Deus. E de Deus você não compra nada, porque tudo foi pago pelo sangue. Ou você recebe de graça ou você não recebe, meu irmão. Amém. Ou você recebe de graça ou você não recebe. Você é pobre demais para comprar algo dele e ele é rico demais para aceitar qualquer pagamento que você possa oferecer. Só que aí existe isso é a graça, tá? Isso é a graça que nós falamos, é a graça que a gente ensina e a graça que às vezes é conflitante com a pessoa que é muito religiosa, a pessoa que acha que ela precisa ser muito boa para conquistar as coisas de Deus, aquela que acha que ela precisa de ser exemplar, ela precisa evitar muito pecado, ela precisa ser santa, ela precisa fazer determinadas coisas para que ela receba de Deus. Isso revolta essa pessoa, a palavra da graça. Só que existe um outro extremo, que é a pessoa que confia tanto na graça que ela fica inerte, que ela fica parada, ela não se move, ela não faz. Não cumpre até as responsabilidades que deveria, o básico. O básico. Olha só, eu vou te dar um exemplo do que é a graça de forma prática para que você entenda. Isso aqui já foi um problema muito grande dentro da minha mente, você sabe por quê? Porque eu era treinador de pessoas. Trabalhava com desenvolvimento pessoal e trabalhava com desenvolvimento de potenciais de corretores, né, principalmente. E aí eu ensinava os caras a dar o sangue para conseguir resultado. Então eu falava, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E isso parecia muito contraditório quando eu pensava no que é a graça. Mas peraí, a graça fala que Deus dá pros seus enquanto dormem. A graça diz que eu tenho que esperar no Senhor porque Ele é que vai me recompensar. E aí eu tentava ficar achando o equilíbrio entre essas duas coisas, porque tem algo que eu preciso fazer. Mas aonde que tá esse algo? E aí eu fui levado a um versículo que tá lá no início da Bíblia. Não tá de posição, você tá péssimo, fala. Não, é porque aí você saiu. Tá. Eu sei que você fica agoniado que você ficou olhando pra trás, mas é porque aí você vai ficar jogando pra fora da câmera. E aí eu fui levado em um versículo que tá lá no início da palavra, onde foi prometida a terra de Canaã, a famosa terra prometida, né? Que Josué iria entrar. Na verdade foi prometida pra Moisés, povo hebreu, só que eles não entraram por causa da desobediência, Enrolaram e ficaram lá deu no ruim. deserto, toda aquela história do deserto e tudo mais. E aí eles são enviados, né? Espias, 10 espias, entre eles Josué e Caleb. Eles vão pra terra, eles verificam, os espias foi lá dar uma espiada na terra, né? E aí eles olham pra terra e de fato ela mana leite e mel. De fato é uma terra que os cachos de uva eram gigantes, precisava de mais de um homem pra carregar. E era uma terra muito rica e era tudo aquilo que Deus tinha dito que era. Só que aí tinha gigantes. A palavra diz que alguns daqueles espias, a maioria deles, né, disseram, nós somos como gafanhotos perto daquele povo. Ou seja, eles viram a promessa, eles viram a bênção, eles viram o favor. Só que eles observaram mais as circunstâncias e a dificuldade de adquirir. Só que aqui mora o segredo. Deus falou que já tinha dado a terra para eles. Como assim? Deus falou que me deu a terra, mas tem gigante para eu ir lá e guerrear. Sim, existe uma guerra para você travar. Só que aqui está o segredo. Você trava a guerra sabendo que ela já é sua. Que a vitória já é sua. Você já vai sabendo que é sua. Você já ganhou. Você vai pra batalha sabendo que já venceu. É como assim, aquela pessoa que entra num jogo sabendo o placar. E aí, o que acontece? A pessoa que sabe que vai vencer, ela não fica parado. Ela vai pra cima com garra e alegria, sabendo que ela vai ganhar. Porque o que tá com medo, o que acha que não vai ganhar, o que ele faz? O que o medo causa em qualquer pessoa? Paralisia. Paralisia. Você fica travado. Você fica com medo, você não se move. Você deixa a mão frouxa, porque eu já sei que eu não vou ganhar. Pra que eu vou tentar me esforçar tanto? Eu já sei que eu não vou ganhar. Pra que eu vou segurar essa espada com muita força? Eu sou um gafanhoto perto desse gigante.
gigante. Agora o outro, que sabe que Deus falou assim, tem gigante, mas relaxa, eu te dei a terra, é sua. Só ir lá e tacar uma pedrinha na testa dele. E aí, você já vai com muito mais garra. É por isso que quando você crê no favor de Deus sobre a sua vida, é aí que você faz. Até mesmo porque a palavra diz pra você, tudo que você fizer, faça como para Deus e não a homens, porque sabeis que a recompensa vem do Senhor. Meu irmão, você quer trabalhar? Faça como se você estivesse fazendo pra Deus. Você não tá fazendo pro seu chefe. Meu irmão, você tem uma empresa? Cuide dos seus funcionários, cuide do seu cliente, cuide dos seus projetos como se você estivesse fazendo pra Deus. Não pro cliente, não pro seu funcionário e não pro mercado. Faça tudo como se fosse pra Deus. Ou seja, exige uma atividade, existe uma atitude para que você possa conquistar aquilo que foi te dado de forma graciosa. Mas entenda, não é porque você fez na sua autossuficiência que você vai ganhar, você não comprou. Só que aí você entende que por que você ganhou, você vai lá e conquista. E a fonte da força também é diferente. Quando você acha que você é que tem que conquistar, você vai ficar muito exausto. Você vai ter burnout, você vai estressar a ponto de perder seus cabelos tudo, você vai ter problema no seu casamento, você vai ter problemas com seus filhos, você vai ter problema de saúde, você vai começar a querer infartar. Por quê? Porque você tá tentando fazer tudo aquilo que você precisa fazer, mas na força própria sua. E isso vai te esgotar. Só que você tem que ser igual aquela sarça ardente que pegava fogo e não se consumia, que Moisés viu lá no monte. Você tem que arder com fogo que não é seu. O fogo de Deus, a energia de Deus, o combustível divino, ele precisa ser tão forte na sua vida a ponto de te fazer conquistar as coisas, de conquistar ministério, de conquistar almas, de conquistar vidas, de alcançar o reino sem te consumir. Se você está ficando depressivo, se você está tendo burnout, você está fazendo algo na força sua. E aí o problema é que você começa a ver que você não está conseguindo, você começa a usar subterfúgios para isso. Você começa a usar recursos ergogênicos, você começa a usar recursos holopáticos, remédio, um hormônio novo que saiu que aumenta a minha capacidade intelectual, minha inteligência. Eu tava assistindo aquele filme lá no voo, Sem Limites, que o cara toma um comprimidinho transparente e ele vira o bichão. Aquilo ali... Vance saiu dessa ideia. foi dali que saiu o Venvance. E aí a turma começa, inclusive, a usar Venvance, fica dependente químico disso, que é uma anfetamina, porque quer alcançar uma performance que é irreal. Sendo que, na verdade, você poderia conquistar todas essas coisas simplesmente descansando no Senhor. E aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu não quero fazer uma associação na sua cabeça que Deus, servir a Deus é sinal de ficar rico e ganhar performance. Não me entenda errado. Eu tô falando pra todas as áreas da sua vida. É pro seu casamento estruturado, é pra você ser próspero, e eu não tô falando prosperidade a nível de riqueza. Pode ser que você fique rico, benção por isso. Glória a Deus, use esse dinheiro pro reino. Mas eu tô falando sobre ser próspero. O que é próspero? Não ficar dependente de outra pessoa, porque a palavra de Deus diz que você não vai precisar de ficar pedindo emprestado, você vai ter pra emprestar. Do seu suor, do seu trabalho. Você não vai ficar sendo sustentado pelo seu sogro, pela sua sogra. Ou nem pela igreja, ou por uma caridade, Irmão, por um governo. O que mais nós temos, muitas vezes, no nosso meio, são irmãos que... Eu sei que existem momentos que a gente precisa de socorro. Quantas vezes eu já precisei? De socorro financeiro, inclusive, às vezes de pagar uma conta, e a igreja me ajudou. Precisei de cesta básica, a igreja me ajudou. Só que viver nessa dependência é que é o problema. Isso tem que ser uma fase, e tem que ser uma fase curta. Que tem algo errado, algo que precisa ser alinhado, principalmente algo na sua cabeça de crença que precisa ser realinhado. Porque em Deus a gente tem vitória sobre as lutas. Uma hora ela tem que acabar. Ela não é para permanecer. Não ficou 40 anos no deserto porque era vontade de Deus que ficasse. Deserto, você vai passar por ele. Não é para morar no deserto. Não é para morrer no deserto. Todos os grandes homens de Deus, especialmente em momentos em que eles foram levantados para o ministério, inclusive o nosso próprio Senhor Jesus, eles foram levados ao deserto. Só que existe uma passagem. Jesus ficou alguns dias. O povo no Egito ficou 40 anos. Jesus ficou 40 dias, né? 40 dias para 40 anos. Aí você começa a entender que existe um erro. Deserto é um lugar de passagem. É um lugar em que você é isolado, você vai realmente se afastar de tudo aquilo que te distrai. É um momento que vai ser provavelmente de desconforto, de dor, em que você vai ser obrigado a depender de Deus e a olhar para Ele. Mas faz parte do seu crescimento. Só que quem mora no deserto tá errado. Quem mora no deserto é o incrédulo. Quem mora no deserto é o que entendeu a graça de forma errada. Quem mora no deserto é aquele que tá olhando para Deus da forma errada. Esperando que Deus faça tudo e ele tá esperando na passividade. Sendo que os sinais já foram dados, que é para avançar, é para entrar em Canaã, é para enfrentar os gigantes, mas você vai ter a vitória. Se você fica parado esperando, aquilo ali é medo. E esse medo te mata, te consome. É aquele irmão que tá desempregado e em vez dele sair procurando emprego, crendo que Deus vai abençoar, ele fica no sofá. Esperando o milagre. Esperando o milagre. Pera aí, estou esperando o milagre cair aqui na minha casa. Não, mas pera aí, você tem que fazer algo. Se eu quero um bom emprego, pré-requisito é eu estar procurando
procurando um emprego. Se eu quero prosperar, o pré-requisito é eu estar fazendo algo para prosperar. Entenda, a graça, ela é o nosso balizador, mas existe uma atividade, existe algo que você precisa fazer, existe algo que você precisa se movimentar. Pedro, quando estava ali para andar sobre as águas, ele pede para Deus, Jesus ali, né? Ele fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, porque ele estava achando que era fantasma, né? Se é o Senhor mesmo, me fala para ir até aí. E aí a gente vê uma permissão de Deus para pedir o que você quer. Muitas vezes na minha vida eu senti momentos de paralisia e Deus falava, você não fala o que você quer, pede o que você quer, fala o que você quer. Você não está errado em pedir o que você quer para Deus. Algumas vezes ele vai negar e tá tudo certo. É igual um filho que pede coisa para mim. Relacionamento. Você vai falar o que você gostaria e seja feita a sua vontade, Senhor, porque até o que eu gostaria é falho. Às vezes o que eu queria tá errado, às vezes o que eu queria não é o momento, às vezes o que eu queria não era o melhor para mim. Então você só fala, mas você honra a Deus na medida que você também fala o que você quer. Deus quer que você tenha personalidade, que você não seja uma pessoa derretendo no sofá, esperando o milagre cair no colo. Pedro pediu, ele olhou aquilo e falou, nossa, é legal andar sobre as águas, eu quero. Senhor, me fala, me chama que eu vou. Então Deus se agradou do pedido ousado e maluco dele. Peça, ouse pedidos ousados e malucos. A gente pediu para ir para Portugal. A gente pediu a Deus. E não pedir para homens, tá? Só que aí Deus usou um homem para levar nós dois. Dar a gente de presente. Então, assim, ouse pedir. Deus não vai falar. Então, olha só, eu já também recebi pessoas falando assim, nossa, eu vou orar para Deus restaurar o meu relacionamento. Aí eu comecei a desconfiar e falei, é seu marido? Ele saiu de casa faz algum tempo? O que é? Não, ele é meu namorado. E tem uma mulher que fica perseguindo ele. Quem que é essa mulher? Era a ex-esposa dele. Eu falei, ele divorciou dessa mulher? Qual é a história? Não, ele saiu de casa e ela quer que ele volte. Aí eu falei, minha filha, você pode orar até acabar toda a saliva da sua boca. Você tá orando contra uma vontade clara da Bíblia de Deus. Então, tipo assim, não adianta você pedir coisas malucas que sejam fora da palavra. Peça dentro da palavra, mas você tem liberdade de pedir. É isso. E ouse, quando você ouvir o sim de Deus, andar. Se Entenda. Deus liberou o sim, por que ficar parado? Pedir coisas exageradas para Deus, você honra a Deus. A gente foi ensinado a... ser humilde no pedir. Tipo assim, como se fosse, eu só tenho a agradecer. Já viu aquela pessoa pura, maravilhosa, que você fala assim, eu só tenho a agradecer a Deus. As minhas orações são todas de agradecimento. Mano, você é um egocêntrico, cara. Me desculpa falar isso. Por quê? Porque você acha que você é tão suficiente que você não precisa de Deus. Você acha tanto que você é suficiente que você não ousa pedir. Meu irmão, ele é seu pai. Conversa com ele o dia inteiro. Pede vaga na rua. Você quer estacionar seu carro? Pede vaga. Tem gente que acha que vai ofender a Deus. Meu irmão. Fica achando que vai ofender, porque eu vou estacionar na vaga que Deus me deu. Pai. Ele é seu paizinho. Jesus conversa com ele chamando ele de papaizinho. Então conversa com Deus como se fosse seu papaizinho. Você enxergou Deus só como o Senhor carrasco. Aquele que está distante de você. Não, Jesus veio e te apresentou um Deus que é papai. Abba, pai. É o papaizinho. O papaizinho, você pede coisas pra ele, você conversa com ele. Eu lembrei de falar em conversar. Pra encerrar, o vídeo já tá com 15 minutos. Essa semana nós estávamos voltando de um voo. O Arthur começou a conversar com o tio dele sobre física quântica. E conversou sobre física quântica. E ele ficou interessado naquilo. O Arthur tem 10 anos de idade. E aí ele entrou no avião e com aquilo na cabecinha, né? E ele querendo conversar. E a mãe dele já tava com a cabeça esgotada. Né? Não entrava mais nada. E ele querendo conversar. E ela não tava conseguindo falar mais com ele. E aí ele pensou assim, eu preciso falar com alguém sobre isso. Tá no meu coração, eu quero falar sobre física quântica. Ele pensou, eu vou falar com o Espírito Santo sobre física quântica, eu vou ensinar pra ele. Meu irmão, meu filho de 10 anos começou a falar com o Espírito Santo sobre física quântica. Deus derramou tanto nele no meio de um voo, mas Deus falou tanto com ele, criou relação no coração dele em relação ao que é física quântica, quais são as partículas do átomo, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, é próton, elétron e nêutron. Ele começou a enxergar tanta coisa, sem ninguém ter falado nada pra ele, porque o Espírito Santo começou a conversar com ele. Ele começou a chorar. E ele disse, papai, começou a vir palavras na minha cabeça, começou a vir músicas, começou a vir louvores, começou a vir um monte de coisa na minha mente. E eu precisava falar com vocês, eu precisava conversar com vocês, porque o Espírito Santo tava falando comigo. Olha só. Ficou todo alegre. Ficou cheio ele ficou de muito. alegria. E ele ficou cheio de Deus. Ou seja, meu irmão, fale qualquer coisa com Deus. Ele quer se relacionar com você. Às vezes você quer conversar física quântica com ele. Vai conversar com Deus, vai pedir as coisas pra ele. Entenda, quanto mais você fala com ele, quanto mais você pede pra ele, mais você honra a Deus. Mas peça agindo. Peça agindo. Amém? Amém. Então é isso. Nós tem alguém doido pra falar com nós lá. E o cara chamou e eu ignorei ele, porque
tá gravando aqui. Tá lá, sentado na bolacha lá. Mentira. Sério, lá, tá lá. Falou, gente.